Live Deus no Comando. Hoje é dia 1º de dezembro de 2021 e o tema que a gente vai bater um papo hoje, que eu quero falar com vocês, é: chega de ir na sua força, chega. Agora está na hora de você entregar nas mãos de Deus. Pessoal, o texto de referência hoje está lá em Lucas 5, do versículo 1 ao 7. Lucas 5, do versículo 1 ao 7. Nessa história aqui, Jesus, ele vê dois barcos encostando na beira do mar ali, e ele vê que os pescadores chegaram sem nada. Sem nada. Aí o que ele faz? Ele vai pedir, nós estamos lendo Lucas 5, aí Jesus vai pedir o barco, vai pedir emprestado o barco para ele usar como altar ali, para ir até o mar, e dali de cima do barco ele anunciar a palavra para as pessoas que estavam ali próximo. E quem empresta o barco para Jesus é Simão Pedro. O primeiro ensinamento que a gente tem nessa lição aqui é que Simão, ele era um pescador muito experiente. Veja só, ele pescou a noite inteira e não conseguiu pegar nada. Então talvez a sua vida está desse jeito. Você tem faculdade, você tem muitos cursos, você se empenhou bastante na sua vida e vai ter que acontecer na sua vida o que aconteceu na vida de Pedro. Pedro teve que parar, pegar a habilidade dele, o ofício dele, que era o barco, e entregar nas mãos de Jesus. Está acontecendo isso daí na sua vida? Você está tentando ir na sua força, porém vai chegar uma hora que vai acontecer que nem aconteceu com Pedro. Você não aguenta mais. Então nessa hora é a hora de você entregar na mão de Jesus, porque Jesus é o dono do mar, Jesus é o dono do peixe, Jesus é o dono do produto que você vende, Jesus é o dono da sua habilidade. Então está na hora de você entregar toda a sua experiência nas mãos de quem, na verdade, sabe de todas as coisas. Então a primeira lição que a gente aprendeu aqui é que o Pedro parou, entregou o barco, ou seja, entregou a habilidade dele na mão de Jesus e parou para ouvir os ensinamentos de Jesus. É isso que você precisa fazer na sua vida. Para um pouco e ouça a voz de Deus para guiar a sua vida. O capítulo 5 de Lucas, no versículo 4, diz o seguinte: e quando Jesus acabou de falar, ele disse a Simão o seguinte: volta para o mar e lança a sua rede novamente. Aí lá vai o Pedro fazer que nem a gente faz, a gente vai ponderar. Deus está falando para você: para me ouvir, para me ouvir. Você já tentou com as suas forças. Aí depois Deus dá a direção para o Pedro, e Deus dá a direção para nós quando a gente para ouvir a voz dele. Aí o Pedro vai ponderar o que Jesus falou. Jesus falou assim: você ouviu a minha palavra, acreditou, agora você vai voltar para o mar. Aí o Pedro, usando a habilidade dele, a experiência que ele tem como pescador, ele vai falar para Jesus: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não conseguimos pescar nada, não apanhamos nada. Aí Jesus continuou olhando para ele, e ele percebeu que ele estava na frente daquele que é o dono do mar, aquele que manda e os peixes obedecem. Ele está na frente de Jesus, ele está na frente do próprio Deus. Aí o Pedro fala o seguinte: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. O versículo 6, continuando a leitura, diz o seguinte, Lucas capítulo 5, versículo 6: e fazendo assim, ou seja, como Jesus falou, colheram uma grande quantidade de peixes. Era tanto peixe que rompia as redes.
viu qual que é a diferença? Como faz a diferença a gente parar com todos os cursos que você tem aí na gaveta, tem pendurado na parede, como chega uma hora que você tem que parar e ouvir aquele que é o dono de todas as coisas. Quando Jesus chegou, Pedro e os demais pescadores estavam parados na beira do mar. Aí eu te pergunto, o que tem feito você parar? O que tem te bloqueado? Talvez seja a sua teimosia, ou talvez você ache que você é experiente demais, mas você vem lutando com as suas forças. Só diploma, só inteligência, só isso não resolve. Você sabe disso e por isso que você tem carregado no seu coração esse peso. Então nessa noite eu estou te dizendo, você vai parar sim para ouvir a voz de Deus e vai obedecer a voz de Deus. Esquece um pouco seus diplomas, entrega esses diplomas que você tem nas mãos daquele que sabe todas as coisas. E você já está fazendo isso, né? Você está parando aqui para ouvir essa live e daqui a pouquinho nós vamos orar. Eu vou orar junto com você para a gente entregar nas mãos de Deus os nossos propósitos, para a gente entregar nas mãos daquele que sabe todas as coisas, a gente entregar as nossas preocupações nas mãos de Deus. E como que a gente faz isso? A gente para ouvir Deus e a gente ora, a gente fala com Deus e Ele vai falar conosco. Continuando a leitura aqui, olha só como é que o milagre foi grande. Pedro tinha usado durante toda a noite toda a habilidade dele como pescador profissional. Mas só que quando ele deu um passo para parar e ouvir Jesus, que é o dono do mar e o dono do peixe, a pesca que ele teve foi surpreendente. Foi tão surpreendente que aconteceu isso daqui, ó, que está no versículo 6. As redes se romperam de tanto peixe. E o versículo 7 fala o seguinte: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de tal maneira que quase afundaram. Sabe aquela competição lá no serviço? Quando você não confia em Deus, ou quando aquele seu colega não confia em Deus, ele quer ficar te apunhalando para querer ser mais que você, para subir mais no emprego do que você. E olha o que a Bíblia está falando aqui: quando você para ouvir Deus, quando você tem a humildade de ouvir a palavra de Deus e reconhece que você é um pecador e que necessita da misericórdia de Deus, necessita da direção de Deus, aí acaba a competição. Pedro, os barcos dos pescadores que estavam com Pedro se encheu tanto que eles deram sinal para os outros pescadores: ó, vem nos ajudar aqui que é muito peixe. E a bênção de Deus, quando a gente põe as nossas habilidades na mão de Deus, é desse jeito, pessoal. É desse jeito. A bênção nos alcança de uma maneira que transborda, O verdadeiro rico, aquela pessoa rica, não é aquela que tem só para ela. Você já viu algumas pessoas aí no mundo que bate no peito, que está prosperando, que é rico? Aí você olha para o familiar dele, olha para a mãe dele mora numa favela, mora num barraco. Que riqueza que é essa? Riqueza com Deus é isso daqui, ó. Você acaba, o milagre é tão grande que você tem que distribuir para os outros. As pessoas que estão à sua volta são transformadas. Então nessa noite eu peço para você, eu rogo para você, para de ir na força do seu braço. Para ouvir aquele que é o dono de todas as coisas e sabe todas as coisas. E Ele vai guiar a sua vida. Pessoal, a palavra foi essa nessa noite. Como a gente tinha combinado aqui no começo da live, é meia-noite, nós vamos fazer aquela oração. Nós terminamos o dia ouvindo a palavra de Deus, se enchendo da sabedoria e da direção de Deus. E agora nós vamos começar o dia 2 de dezembro de 2021, vamos começar na presença de Deus orando e colocando as nossas habilidades, colocando todas as nossas frustrações, todas as nossas glórias, nós vamos colocar na mão de Deus agora em oração.
Se você quiser, feche os seus olhos aí na sua casa e coloque a mão no seu coração, que nós vamos orar agora. Pai, muitos que estão ouvindo esta palavra, os que vão ouvir depois também, eles têm tentado demais pela força do braço deles. E como eles, muitas vezes eu tento, já tentei fazer muitas coisas pela força do meu braço, pela força da minha inteligência. E assim como o próprio Simão Pedro fez, ele que era um pescador profissional, ele achou que pela habilidade dele ele conseguiria fazer uma pesca maravilhosa. Mas somente quando Pedro reconheceu que o Senhor era Deus na vida dele e que ele deveria entregar as habilidades dele, entregar os talentos dele na mão daquele que sabe todas as coisas, que é o Senhor, só assim a bênção veio multiplicada, porque o Senhor não é um Deus que nos dá em dobro, o Senhor é um Deus que nos dá multiplicado. E a bênção que está vindo sobre nós, de ouvirmos a sua palavra e colocarmos em prática, a bênção que está vindo sobre a vida dessas pessoas que estão ouvindo esta oração, que essa bênção não seja só para ela, que ela multiplique, que o talento dessas pessoas se multiplique de uma maneira que alcance as outras pessoas que estão à volta delas, que essas pessoas consigam também abençoar quem está à volta dela, que esse talento, que essa sabedoria, que esse conhecimento, que esse diploma que essa pessoa tenha, não seja somente para abençoar a vida dela, mas também para abençoar os que estão em volta dela, os familiares, os amigos. Que o Senhor tire dos nossos corações, Senhor, todo espírito de competitividade, que isso, na verdade, muitas vezes é algo que a gente traz, é uma insegurança que a gente traz, um medo de um outro tomar o nosso emprego ou a nossa posição. Mas se nós confiarmos as nossas habilidades nas mãos do Senhor, não somente nós seremos abençoados, mas também aqueles que estão à nossa volta, aqueles que trabalham conosco, aqueles que moram conosco, os nossos vizinhos, os nossos amigos, todos serão abençoados, porque nós paramos para ouvir e entregar nas suas mãos as nossas habilidades. Graças te dou por esse momento que o Senhor nos oferece de podermos estar aqui através da internet, através do Instagram, através dessa live, orando e recebendo do Senhor e transbordando na vida das outras pessoas a sua bênção. No nome de Jesus eu te agradeço, meu Pai, e louvo ao Senhor pela presença de cada um que ouviu esta oração.